Olá! Neste vídeo nós vamos mostrar para você como calcular probabilidades a partir de uma tabela da distribuição de Q². Só lembrando que aqui nós não estamos falando do teste de Q². Aqui nós vamos estar mostrando como utilizar tabelas para encontrar probabilidades numa distribuição de Q². Isso também serve para ser utilizado quando você for aplicar o teste Q², tá? Mas o teste Q² está disponível em outro vídeo. Então, nosso objetivo aqui é mostrar como usar as tabelas de Q² para fazer as análises estatísticas. Bom, então vamos a partir de um exemplo aqui. Qual a probabilidade de se obter um valor igual ou superior a 15,98 numa distribuição de Q² com 10 graus de liberdade? Então, o que nós estamos querendo encontrar neste exemplo, pessoal? Nós temos aqui a distribuição de Q² com 10 graus de liberdade e nós queremos encontrar a probabilidade de encontrarmos um valor igual ou superior a 15,98. Onde é que está o 15,98 aqui? Ó? Ele está nessa parte destacada aqui, 15,98, aproximadamente por aqui. Essa probabilidade de se encontrar na distribuição de Q² no valor igual ou superior a 15,98 é representado por essa área em azul aqui. Ó. Então, nós queremos encontrar o valor desta área. O cálculo dessa área algebricamente é muito difícil, porque a função que define a distribuição de Q², ela não tem uma integral, né, que é uma ferramenta matemática analítica. Então, nós teremos que calcular essa área a partir do uso de computadores. Mas, em épocas antigas, né, você não tinha os computadores como nós temos hoje, né, tão avançados. Então, as pessoas faziam do uso de tabelas estatísticas. Basicamente, onde é que você vai usar a tabela hoje, pessoal? Poxa, mas você já tem um computador, por que eu ainda estou aprendendo a usar uma tabela? Concordo com você. Você vai usar a tabela para quando você for fazer prova escrita. Basicamente, essa é a ideia. Então, normalmente, quando você vai fazer uma prova escrita, o professor não vai deixar você usar uma ferramenta tecnológica ou o concurso que você estiver fazendo não vai deixar você usar uma ferramenta tecnológica, então você vai precisar de uma tabela. Então, a ideia aqui é ensinar você a usar a tabela. Essa tabela é como as pessoas faziam esses cálculos, né, em 1920, 1930. Alguém tabelou alguns valores importantes e as pessoas usavam a tabela toda vez que queriam esses valores importantes. Bom, então nós queremos encontrar o valor nessa área para a função de Q². Existem as tabelas disponíveis aí nos livros de estatística básica. Na internet também, se você digitar aí no Google tabela de Q² vai aparecer alguns modelos. Quando você vai usar a tabela, você tem que atentar sempre para um fato. A tabela está fornecendo a área para frente ou a área para trás, né? Isso você tem que estar, ou bilateral, você tem que estar ligado, porque é para você não cometer equívocos. Essa tabela, ela fornece no seu interior aqui, ó, no corpo da tabela, os valores y de c, tais que a probabilidade de y ser maior que y de c é igual a p. Bom, vamos tentar decifrar isso. Significa que aqui dentro da tabela você está encontrando esse valorzinho aqui, ó, esse valor limite aqui, ó. A primeira linha da tabela são as probabilidades, então são essas áreas aqui, ó. Tá certo? Então essa área está representada na primeira linha. E o grau de liberdade, que é o parâmetro que define a distribuição de Q², está representado nesta coluna. Então, como no nosso exemplo, a nossa distribuição de Q² ela tem 10 graus de liberdade, então nós vamos pegar aqui a linha de grau de liberdade de 10. E nós queremos encontrar a probabilidade de achar um valor, só lembrando, ó, superior a 15,98. Ou seja, esse valorzinho y de c aqui, ó, ele vai ser igual a 15,98. Basicamente é isso que nós estamos trabalhando. Então você vai vir aqui dentro, ó, e como você está trabalhando numa Q² com grau de liberdade igual a 10, você pega toda a linha com grau de liberdade igual a 10 dentro dessa tabela e você observa que aqui você tem um valor bem próximo do que você queria, ó, do 15,98. 15,987 no caso. É o valor mais próximo que você tem aqui. E aí você observa que o resultado dessa probabilidade é de 10%. Portanto, essa áreazinha aqui, ó, pessoal, é de 10% a partir do 15,98. Tá certo? Então, para a nossa pergunta, qual é a probabilidade de se obter um valor igual ou superior a 15,98 numa distribuição de Q² com 10 graus de liberdade, que é o resultado dessa área, né? O resultado dessa área é aproximadamente de 10%. Então, a probabilidade de se obter numa distribuição de Q² com 10 graus de liberdade um valor superior a 15,98, isso é aproximadamente igual a 10%. Então é bem tranquilo o uso de tabela, né? Agora, o uso de tabela sempre tem limitações. Por quê?
porque você tem as escolhas com que o autor da tabela colocou no escopo, então você vai trabalhar com ela. Mas o que acontece? Normalmente os autores trabalham com aquelas probabilidades mais usadas aí na ciência, tá? Então vamos ao exemplo 2 para ver se a gente fecha essa compreensão. No exemplo 2, qual é a probabilidade de se obter um valor igual ou superior a 8, mas numa distribuição de Q quadrado com 3 graus de liberdade? Então você tem aqui a distribuição de Q quadrado, com 3 graus de liberdade ela é bem mais assimétrica, e o valor 8 está aqui, ó, e você quer achar o valor dessa área. Então como é que você vai encontrar isso naquela tabela? Bom, está aqui a nossa tabelinha. Agora o grau de liberdade é 3. Eu vou, então, em toda essa linha com grau de liberdade é 3, buscando o valor igual a 8. Só que observe que eu não achei o 8 em nenhum valor aqui certinho igual a 8, né? Então, mas eu observo que o 8 é um número compreendido entre 7,81 e 8,31. Então, 8 seria um valor aqui no meio, né? Nesse intervalo aqui. Significa, então, que a minha probabilidade procurada deve ser um número entre 5% e 4%. Então, pessoal, voltando lá para o exemplo, essa probabilidade que eu estou aqui encontrando é um valorzinho que deve estar entre 4% e 5%, ok? Então, é um valor muito pequeno, né? Entre 4% e 5%. Qual é a chance, então, de você ter um valor igual ou superior a 8 numa distribuição de Q quadrado com 3 graus de liberdade? É algo aí 4,5, 4,6, 4,7, é algo entre 4% e 5%. Bom, então é isso, né? Basicamente essa é a ideia de se utilizar uma tabela. Vocês vão utilizar essas tabelas normalmente quando estiver fazendo o intervalo de confiança para variância, quando estiver fazendo teste de hipóteses que envolvam a distribuição de Q quadrado de alguma forma, vocês vão estar fazendo uso dessa tabela. Espero que vocês tenham compreendido. Em outros vídeos nós vamos mostrar como fazer isso no Excel, como fazer isso no programa R e também como achar os quantis, porque aqui nós achamos as probabilidades, mas a gente pode estar atrás do quantio, que é na verdade uma manobra similar ao que nós fizemos aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.